Fala moçada, tudo bem? Aqui quem fala é o Giga. Vou dar a segunda parte da aula de Império Bizantino, tá bom? Eu peço por favor que vocês peguem uma folha branca, qualquer folha, e uma caneta para vocês anotar comigo a aula. A gente vai fazer exercícios também, tá bom? A gente vai começar primeiro falando do Império Bizantino. Vocês já esqueceram? Se esqueceram, vamos falar o que era o Império Bizantino. Sabe aquele Império Romano do Oriente? Agora, no estudo da Idade Média, a gente chama ele didaticamente de Império Bizantino, tá bom? A gente vai definir nessa aula a religião no Império Bizantino, o que acontecia na religião, a cultura, que cai muito no Enem e nos grandes vestibulares, e a decadência do Império. Beleza? Então tá bom. Na religião, principalmente, a gente vai falar sobre o cesaropapismo, tá bom? O que era o cesaropapismo? É aquela completa submissão da igreja ao Estado. Não entendi nada que é submissão da igreja ao Estado. Didaticamente, eu falo dessa forma porque é nessas palavras que vai cair no Enem, tá bom? Didaticamente, é o imperador que manda na religião, tá bom? Se o imperador manda na religião, a igreja é submissa a ele, ao imperador, ao Estado, tá bom? Então, perfeito. O que também tinha mais nessa época, Giga? As heresias, como tem até hoje em dia, né? O que é o herege? É aquele que é contrário aos princípios e dogmas de uma religião. Dogma em uma religião é aquela verdade inquestionável para o praticante da religião. Perfeito? Então, o que é o combate às heresias? Combate aos hereges é combate a tudo que é aquilo que é contrário aos princípios e dogmas de uma religião. E o que estava em alta, Giga? O que estava em alta? Quais as heresias em alta que eu tenho que saber para o vestibular? O arianismo. O que o arianismo dizia? Que Jesus tinha apenas o caráter humano. E o monofisismo? O que ele falava? Jesus tinha só o caráter sagrado. E o nestorianismo? Jesus tinha os dois caráteres, as duas naturezas, tanto humana quanto sagrada. Giga, mas isso aí não é uma heresia, porque a igreja fala que Jesus ele é humano e sagrado ao mesmo tempo. Então, mas no nestorianismo, Jesus ele tem uma aparição de cada vez. Uma vez ele é humano, outra vez ele é sagrado. Nunca isso se funde, como na Igreja Católica, por exemplo. Tá bom? Então, um de cada vez. Jamais os dois ao mesmo tempo. Tá bom? As três heresias mais comentadas no vestibular são essas três, tá bom? E o que o imperador fazia? Ele combatia essas três heresias, tá bom? Perfeito. Agora vamos para a parte iconoclasta. Aqui já é quando o imperador Leão III, eu acho, tá bom? Então vamos na parte da iconoclastia, que cai muito no vestibular, que é a proibição. Vamos primeiro ver uma imagem? Vamos ver uma imagem primeiro, então. Tá carregando. Aqui, essa imagem aqui que está carregando, ela é muito didática, que é o combate, que é a definição de iconoclastia. Vamos voltar lá, perfeito. É a proibição da adoração de ícones, a proibição de adoração de imagens. Giga, não entendi nada. Então, vamos voltar à imagem. Na imagem aqui, ela simboliza muito o que é a iconoclastia. Você está vendo aqui uma imagem, nessa aqui que eu estou mexendo, tá vendo? Você está vendo uma imagem religiosa aqui, caindo em um tacho. Ou seja, é a proibição da veneração dessas imagens religiosas. Ou seja, está mandando queimar a imagem religiosa. Isso é a iconoclastia bizantina, perfeito? Então vamos voltar aqui. Mas por quê? Mas por que destruir as imagens, Giga? Como você acabou de mostrar naquela fotinha que já caiu em muitos vestibulares. Muita segunda fase, põe aquela fotinha lá. O Enem já colocou aquela fotinha e perguntava de qual período era, que império que era, como que chama isso.
é a iconoclastia. E por que destruir as imagens, Giga? Igual você acabou de mostrar, que estava destruindo uma imagem, colocando num tacho quente para derreter a imagem. Para diminuir o poder dos bispos. O imperador Leão III falou que ele estava se enriquecendo muito com a venda dessas imagens. Então, o imperador proíbe a venda e adoração de tais produtos. Giga, não entendi porque ele queria, porque que o imperador queria que os bispos tivessem menos poder e tudo mais. Então, volta na questão do césaropapismo, que eu falei que é uma das coisas mais importantes no quesito da religião no Império Bizantino. No césaropapismo, a igreja é submissa ao imperador. O imperador que manda em vários quesitos da igreja, entendeu? Com essa venda aqui, com essas vendas desses ícones, dessas imagens, os bispos da igreja ortodoxa estavam ganhando muito dinheiro, estavam ganhando muito poder. E isso, lógico que o imperador Leão III não gostou nada disso. Então ele proíbe a venda e adoração de tais produtos. Isso é a definição de iconoclastia. Isso ficou bem claro? Então vamos fazer um exercício para a gente dar uma pausa em tudo isso? Então vamos. Perfeito, deixa eu carregar aqui. Tá bom. Questão 4. Questão 3. Essa aqui mesmo, da UFES. Vamos lá. Segundo a crença dos cristãos em Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, imagens sagradas, como a gente acabou de falar, constituíam a revelação da eternidade no tempo. A comprovação, só um minutinho. Voltando. Segundo a crença dos cristãos em Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem dos Santos, constituíam a revelação da eternidade do tempo, a comprovação da própria encarnação e lembrança de que Deus tinha sido revelado ao homem, por isso era possível representá-lo de forma visível. Ele está falando das representações cristãs nas imagens, a adoração das imagens, não é? Exatamente isso. Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, como eu acabei de falar, condenou tal prática, desencadeando assim a crise iconoclasta. Dentre os fatores que motivavam a ação de Leão III, podemos citar... Agora, gente, eu quero que vocês pausem o vídeo e leiam todas as alternativas e tentem fazer. Tá bom? Pausaram o vídeo já? Fizeram? Estou esperando. Então, pausa aí. Fizeram já, né? Então, qual que vocês acham que é? É isso mesmo. A alternativa é a letra D. Descontentamento do imperador Leão III com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros. Viu? Acabei de falar, defini isso na aula lá. Que atraíam para o serviço monástico de numerosos jovens, impedindo-os com isso de contribuírem para o Estado, na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. Então, os bispos aí começaram a ficar com muito prestígio e muito rico. E isso descontentou o imperador Leão III, tá bom? Então, alternativa D. Beleza? Vamos voltar à aula. Giga, o que é mais que é importante? Giga, faz outra questão? Faço. Pode deixar. Vamos lá. Giga, o Império Bizantino cai pouco no vestibular, fiquei sabendo. Vixe, cai muito. É importante. É as bases da Idade Média. Onde caiu aqui? FUVEST, segunda fase. Para quem não sabe, a FUVEST é a porta de entrada para a Universidade de São Paulo. Tá bom? Ao longo da Idade Média, a Europa Ocidental conviveu com duas civilizações, às quais muito se deve nos mais variados campos. Essas duas civilizações, bastante diferentes da ocidental, contribuíram significativamente para o desenvolvimento experimentado pelo Ocidente, a partir do século XI e para o advento da Idade Moderna no século XV. A FUVEST, o que ela está cobrando para a gente nessa questão?
a visualização do mapa, que eu falei muito na aula passada. Quais foram essas civilizações que a FUVEST está falando para a gente, perguntando para a gente aqui no caso? Sem ser a ocidental. Que civilização a gente está estudando agora? A civilização bizantina, no Império Bizantino. Então, letra A. Quais foram essas civilizações? A civilização bizantina e qual outra que surgiu paralelamente à civilização bizantina? A civilização árabe. Perfeito? A gente vai ter aula também de civilização árabe e a gente vai tocar nesse assunto. Indique suas principais características. Vamos lá, as principais características da civilização muçulmana, da civilização bizantina que a gente já aprendeu? Vamos dar uma pausa no vídeo então e pensa, por favor. Fizeram? Já escreveram no papel? Então, perfeito. Vamos ver então qual que é a resposta esperada pela FUVEST, com base em tudo que é aquilo que a gente estudou? Lembra que a gente falou muito que os bizantinos focavam a sua civilização no comércio? Lembra do comércio bizantino que era extremamente vantajoso para eles? Então, as principais características tanto dos bizantinos quanto dos árabes era o foco no comércio. O comércio era muito bem explorado por tais civilizações. E com relação ao que a gente acabou de estudar, com relação à religião no Império Bizantino, a gente viu que a religião no Império Bizantino tinha aquela questão do césaropapismo. Então, comparando a religião no Império Bizantino com a religião ocidental, a gente percebe que no Império Bizantino a religião tinha uma autonomia a mais do que em relação aos ocidentais. Ou seja, o imperador já tinha aquela autonomia de mandar na religião. A gente pode parar para pensar dessa forma. Assim como dos árabes muçulmanos. Perfeito? Então, tá bom. Outra questão, Giga. Quer fazer mais essa questão? Vamos fazer a questão 2 da PUC Campinas? Vamos sim. O Império Bizantino, ao longo de sua história, apresentou um governo que se caracterizou por... Então, voltando. Lê todas as alternativas, pausa o vídeo e vê qual você colocaria. Estou esperando, tá bom? Já fez, né? Então, qual que é a questão correta? Exatamente, a letra C. Apresentava um caráter despótico associado a grande influência religiosa, dando uma feição teocrática. Perfeito? Ó, o que essa questão traz pra gente? Ao longo de sua história, observamos que o limite entre o poder religioso e o poder político se confundia muito no Império Bizantino. Além disso, além de determinar várias das decisões que influenciavam a economia e a sociedade, o imperador, no caso Justiniano, passou a ter poder de mando na escolha dos clérigos e de outras posições determinantes na igreja, na medida em que os reis bizantinos assumiam a condição de chefia da igreja cristã oriental. Isso começou a ser chamado de como? Césaropapismo. Então tá, questão número 2, letra C. Depois a gente volta e faz a questão 4, tá bom? Agora a gente vai falar do cisma do Oriente, que é o principal aspecto religioso também do Império Bizantino. O cisma do Oriente é a primeira ruptura da igreja, tá bom? Vamos colocar aqui isso, preto, boa. É a primeira ruptura da igreja, tá bom? Giga, não sei, não tô entendendo assim o que é cisma, o que é primeira ruptura. Para mim tá muito difícil o que você tá falando. Vamos mostrar uma foto? Vamos mostrar uma foto para ficar bem mais fácil, tá bom? Aqui, ó, cisma do Oriente, a ruptura, a primeira grande ruptura da igreja. A gente tinha uma igreja só. Ela se rompeu em Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. Tá vendo aqui? Tá vendo o Papa? E tá vendo o principal representante da Igreja Ortodoxa aqui? Exatamente isso. Então, o cisma, ele significa separação. Cisma do Oriente, separação no Oriente. Então, é a primeira ruptura da igreja. E romper vem no quê, Giga? Em Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, e Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente. Tá bom?
Então, a partir de 1054, a gente tem duas igrejas provenientes daquela inicial. A Igreja Ortodoxa no Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente. Que é a Igreja Católica de hoje em dia, que a sede é onde? No Vaticano, em Roma. Você viu? A história ela vem até os dias atuais, tá bom? Guia, me fala as grandes divergências entre essas duas igrejas. Por exemplo, a quarentena na Igreja Católica Apostólica Romana para os católicos são 40 dias de quarentena. Na Igreja Ortodoxa, não, são 47 dias de quarentena. Na Igreja Ortodoxa, o calendário tem 13 dias a mais do que na Igreja Católica, tá bom? E a autoridade máxima da Igreja Católica é o Papa. E na Igreja Ortodoxa, a gente não fala em autoridade máxima, se fala em um guia, em um guiador dos fiéis, que é o patriarca. Vamos voltar naquela fotinha? Deixa eu esperar carregar. Olha aqui, essa fotinha que está o Papa e o Patriarca. Então, enquanto na Igreja Católica é o Papa, que é o guiador máximo, que é a autoridade máxima da Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa é o Patriarca, do lado aqui do Papa. Tá bom? Isso simboliza muito bem. Deu para entender isso? Então, tá bom. Me fala, por favor, Guigo, um motivo da separação das igrejas. Fala o que é isso que cai no vestibular. O Papa do Ocidente, do Ocidente não concordava com essa ideia de Césaropapismo, no qual o imperador mandava na religião. Entendeu? Porque a religião perde um pouco perde o poder que ela tem. Entendeu? Então, um grande motivo da separação é isso. O Papa não concordar com o Césaropapismo que a igreja lá no Império Bizantino tinha. Tá bom? Vamos falar agora da cultura no Império Bizantino. Não, antes disso, fazer uma questão. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questão. Espera carregar. Questão 4. Da Universidade Estadual do Ceará, que já caiu muito no Enem também, questões parecidas com essa. Na origem do chamado Cisma do Oriente, que a gente acabou de estudar, pode-se apontar corretamente. Voltando de novo. Um minutinho para fazer a questão e eu já volto aqui para a gente corrigir. Então, pausa o vídeo e faz a questão. Exatamente isso. Letra, posso falar? Se não fez, pausa. Vou falar. Letra C. Na origem do chamado Cisma do Oriente, pode-se apontar corretamente que, no Império Bizantino, a igreja era submetida ao imperador e promovia excessivo culto aos ídolos e às imagens. Perfeito? Então tá. Vamos voltar agora à letra... A cultura no Império Bizantino. Cai na onde isso, cultura no Império Bizantino? Cai no Enem. Cai no Enem. Na questão de Enem cai artes. Não cai artes no Enem? Pode cair sobre a cultura no Império Bizantino. Por isso que eu trago isso aqui na aula. Como que estava a arquitetura no Império Bizantino? A construção de grandes catedrais. Por exemplo, a Catedral de Santa Sofia. O que é a Catedral de Santa Sofia? Na primeira aula, se você não assistiu, assiste a primeira aula, que lá eu mostro as fotos da Catedral de Santa Sofia. Que já caiu muito nos vestibulares, vocês têm que saber disso. E o que cai mais sobre Santa Sofia, a Catedral de Santa Sofia, sobre a arquitetura do Império Bizantino? Vocês vão ver que, posteriormente, o Império Bizantino vai acabar. Aqui a decadência do Império Bizantino, todas as características. E ele sucumbe por causa do que? Das invasões dos turcos otomanos em 1453. Tá bom? E a gente vai ver que tem-se a construção da Catedral de Santa Sofia. Mas também, 100, 200, 300 anos depois, constroem-se minaretes na Catedral de Santa Sofia. Mas, Giga, minaretes é uma arquitetura muçulmana. Exatamente, é uma arquitetura muçulmana. Então não pode cair nessa pegadinha. Falar que os minaretes foram construídos durante a gestão cristã ortodoxa da igreja, tá bom? Então vocês pesquisem aí no Google os minaretes em Santa Sofia, na Catedral de Santa Sofia, e tenham cuidado. Isso é uma arquitetura muçulmana após essa invasão muçulmânica na região, tá bom?
É só um pitaco só. Giga, e a questão dos mosaicos, sim. O que é os mosaicos? É a junção de pequenas peças coloridas para representar o quê? Imagens sacras, religiosas e imperadores. Vamos dar exemplo sobre os mosaicos? Vamos dar exemplo. Ó, isso aqui é um mosaico. É a representação do imperador Justiniano. É uma representação do imperador e uma representação sacra ao mesmo tempo. Porque o imperador era tanto chefe do império dele quanto chefe da religião. E ela é feita de pequenos, não é pontinhos, como é que eu posso definir isso aqui que eu acabei de definir? Junção de pequenas pecinhas coloridas, junção de pequenos vidrinhos coloridos. Vocês estão dando para ver dessa forma? Essa aqui está melhor. Você vê que é a junção de pequenos vidrinhos coloridos para formar uma imagem sacra, uma imagem do imperador? Então, perfeito. Isso é um mosaico. Então, no Império Bizantino, a representação sacra dos bispos, por exemplo, religiosos e dos imperadores eram através de mosaicos. Era a arte da época, tá bom? Vamos acabar com o Império Bizantino? Vamos. Tá, já tá bom de aula, né, Giga? Nossa senhora, não aguento mais. Você não para de falar. 1 minuto. Desculpa, gente. É muita coisa. O que cai na segunda fase, Giga, da Unesp? Porque eu sei que eu vou para a segunda fase, eu vou passar na Unesp. O que cai? Cai as causas. As causas da decadência do Império Bizantino. Conflitos políticos internos, disputas religiosas. Lembra das heresias? Tá bom. Giga, vou ter que escrever tudo isso aqui? Não. Eles vão pedir 2 causas. Você vai chegar na segunda fase da Unesp e escrever assim, ó. Conflitos políticos internos. Ponto. Disputas religiosas, entre parênteses, heresias, ponto. Ele vai falar para você citar 2 causas. Você vai citar 2 causas. Você não vai tentar explicar se ele falar para citar. Porque talvez você tente explicar e se embanana e erra a questão. Quanto que é o máximo que eles pedem? Eles falam, cite 2 causas da decadência do Império Bizantino. Você vai lá e coloca conflitos políticos, disputas religiosas. Ou também você pode falar na crise econômica que assolou o Império, muito por causa da corrupção dos grandes líderes. Pode falar também da invasão dos eslavos, na Península Balcânica, principalmente, no Império Bizantino. Mas o que é o filé para você colocar na segunda fase da Unesp, que você vai passar para a segunda fase e vai passar na Unesp? Eu vou, Giga. É isso aí. Tem que pensar positivo mesmo e visualizar você passando onde você quer. É a expansão islâmica. É isso aqui que é a principal causa da decadência do Império Bizantino. É a queda, olha aqui, a queda de Constantinopla, após a invasão dos turcos otomanos em 1453. Perfeito? Então, naquela grande expansão islâmica, sucumbe inclusive o grande Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, em 1453. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode chamar no Zap, tá bom? Fica à disposição. Muito obrigado.